Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 8. Eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, por gentileza. Mateus de 1 a 8 diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Feche seus olhos, vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa e agora, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de refletirmos sobre a Tua palavra. Fala a nossa mente, aquece o nosso coração, ensina-nos, Senhor, a Tua vontade e na força do Teu Espírito, Pai, ajuda-nos a cumpri-la, a vivê-la em nossas vidas. Por Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e oramos agradecidos, Pai. Amém, Senhor. Você já teve um sonho realizado? Aquele momento em que você colocou as mãos, olhou, viu, presenciou algo que você sonhou, que você orou, que você pediu a Deus e de repente chegou, estava ali diante de você. Você já viveu essa experiência? Seja ela pessoal, familiar, material, não estou fazendo distinção aqui. Algo que você ansiou muito e, de repente, força de expressão, mas depois de um determinado momento, aquela realidade estava ao seu alcance. Eu fiquei fazendo um exercício de memória e foi muito fácil para mim lembrar de uma dezena desses momentos na minha vida. Certamente você também os tem bastante. Eu me lembrei, por exemplo, do dia em que a Bianca me disse que estava grávida, que o exame deu positivo. Eu me lembro tanto da alegria quanto do desespero, né? Um misto de... Eu estava com o Paulo Henrique, um amigo que hoje está ali na igreja da Gávea, a gente se ajoelhou quando a gente soube do Davi, né? E depois do João, 7 anos depois, um susto, né? Não foi planejado, mas uma alegria, um filho, né? A responsabilidade e tudo aquilo. Eu lembro do dia que a gente casou, ver a Bianca entrando de branco na igreja, não é? Um momento que a gente sonhou muito. Eu lembro de quando os meus trabalhos foram aprovados no seminário, foram aprovados no presbitério, a monografia, a exegese, a caminhada é árdua, Lucas. Eu me lembro com muita alegria, com muita emoção, quando o conselho da igreja de Botafogo se reuniu e me fez o convite para servir a igreja de Botafogo como pastor. Coisas que a gente sonha e que de repente estão diante de nós. A gente toca, a gente toma posse daquilo, não é? Por quê? Porque sonhos se realizam. Nem todos, é verdade, não é? Nem todos é verdade, mas se realizam. Essa é uma verdade na minha vida. Eu dei alguns exemplos aqui para você, poderia dar muitos outros e certamente, enquanto eu falava, você resgatava aí na sua memória alguns dos seus momentos.
alguns dos seus momentos. Né? Eu não sei quanto a você, né? Mas se eu pudesse, eu morava nesses momentos. Eu morava nesses momentos. Naquele instante eu que recebi a notícia que eu ia ser pai. Naquele momento em que a Bianca entrava na igreja no dia do nosso casamento e tudo aquilo que aconteceu, nos momentos em que a gente recebe boas notícias, eu queria congelar eles, não é? E eles são tão impactantes na vida da gente que só de ouvir a gente revive tudo aquilo que passou. A nossa memória tem um poder impressionante, impressionante. É isso que está diante da gente hoje à noite. É um momento desse. Na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, eles viveram exatamente isso. Quando diante deles, Jesus deu ali um vislumbre da sua glória. Se até ali havia alguma dúvida de que ele era o Messias, se até ali havia alguma incerteza de que ele era o esperado, o prometido, aquele de quem as Escrituras tanto falaram ao longo do tempo, naquele instante, naquele monte, quando Jesus transformou as suas vestes, transformou o seu rosto, a luz, foi tão aterrador para eles que eles caíram assustados. É como se eles dissessem, né, e expressassem até mesmo com o seu corpo: é Ele. É Ele. Não precisamos ter mais dúvidas, finalmente. E aí eu fico pensando e me perguntando, a partir dali, qual foi o efeito desse sonho realizado, o sonho de ver o Messias, o sonho de ouvir o Messias, o sonho de estar diante do Messias? Qual foi o efeito disso na vida daqueles homens? Quais foram os resultados? O que eles aprenderam? O que mudou na vida deles? Porque não é possível a gente viver momentos como estes que marcam a nossa vida. Não é possível viver um momento como este, de estar diante do Messias e continuar o mesmo. E continuar o mesmo. Continuar a caminhada como se nada tivesse acontecido, como se aquele momento não tivesse sido marcante. Então, é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês, sobre esse encontro de Jesus com os discípulos, a transfiguração dele, os efeitos nos discípulos e principalmente a palavra do Pai relacionada a Jesus. Quando o Pai fala: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Então a gente vai, como eu sempre busco fazer aqui, tentar entender aqui um pouco do texto e aí, com a graça de Deus, recolher dele alguma das suas lições. A gente está no Evangelho de Mateus. Você sabe que nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles, em vários momentos, vão trazer o mesmo relato, do mesmo fato, cada um sob a sua perspectiva, cada um sob a sua ótica. Não é sem motivo que Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinóticos, não é? Que tem a ver com sinopse, é aquela coisa de uma visão no mesmo sentido. Não é? Eles têm o mesmo propósito. João, você já deve ter notado, você que já leu, ele é um pouco diferente. O Mateus, ele escreve para a comunidade de judeus em Jerusalém. Cada evangelista tem um destinatário específico e diferente, e isso tem a ver também com o propósito em que os evangelhos foram escritos. O propósito de Mateus é escrever para judeu em Jerusalém. Os judeus que estavam se aproximando de Jesus, se aproximando da fé em Cristo. E em todo momento, a todo tempo, a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus o seguinte: e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aí ele conta a história. E Jesus passou por ali para que se acontecesse o que foi dito pelo profeta. E Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus foi batizado e Jesus pregou para que se cumprissem as Escrituras. Por quê? Como Mateus está escrevendo para a comunidade de judeus em Jerusalém, ele está buscando conectar as promessas, as palavras,
os textos, as expectativas do Antigo Testamento com Jesus. Essa era a ideia, demonstrar que tudo aquilo que havia sido prometido e que para os discípulos naquele monte se revela indubitavelmente real, era verdade na pessoa de Jesus Cristo. Aqui no nosso texto, isso se destaca de algumas maneiras. Você está com a Bíblia aberta aí? Olha aí, no capítulo 17, no versículo 1, já começa pelo seguinte, quando Mateus destaca, ele fala, 6 dias depois. 6 dias é exatamente o tempo que Moisés fica no topo da montanha. Se você for lá em Êxodo capítulo 24, versículo 16, quando Moisés recebe as tábuas da lei, ele fica 6 dias coberto pela glória de Deus no topo da montanha. E aí o Mateus faz questão de contar esses dias, essa ordem cronológica. Outra coisa, quem está no monte com Jesus? Quem aparece no monte? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Moisés como o representante da lei, que era um dos pilares da religião judaica. E Elias como representante dos profetas, que foi um dos grandes profetas em Israel. Os dois aqui têm exatamente a mesma função. Tanto que Deus fala o seguinte, primeiro, Elias diz alguma coisa no monte? Não, Elias não diz nada. Moisés diz alguma coisa no monte? Não, não diz nada. Para os discípulos. E aí a voz do Pai surge na nuvem, dizendo o quê? Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Qual é a ideia de Mateus? Tanto a lei quanto os profetas apontam para Jesus. Tanto a lei quanto os profetas hoje, a partir daquele evento, a partir do ministério de Jesus, devem ser lidos, devem ser ouvidos, devem ser compreendidos, devem ser interpretados à luz daquilo que Jesus falou. À luz daquilo que Jesus falou. Afinal de contas, como o Pai vai dizer, Ele é o Filho amado. Ele é o Filho amado, a Ele nós devemos ouvir. Então, baseado nessas duas afirmações do Pai, aqui no texto, que eu quero pensar com vocês aqui um pouco mais detalhadamente, porque os efeitos causados nos discípulos com aquele encontro tem a ver com essas duas afirmações. Com Jesus ser o Filho de Deus e com o fato de nós precisarmos, como os discípulos, ouvirmos a Jesus. Vamos pensar então um pouco sobre isso? Em primeiro lugar, Jesus é o Filho amado do Pai. Essa afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, ela não vai aparecer só aqui, da boca do próprio Deus falando com Jesus e os discípulos. Vai aparecer ao longo dos evangelhos, vai aparecer em todo o Novo Testamento. Por exemplo, só o Pai faz essa afirmação 2 vezes. Uma no batismo de Jesus, você vai se lembrar, o próprio Pai fala a mesma coisa que ele fala aqui, Ele é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer, e aqui no texto também. Os discípulos, eles confessam, representados por Pedro, Tiago e João, naquele momento em que eles estão no barco, Jesus vem andando sobre as águas, eles ficam apavorados, e quando eles percebem que é Jesus, eles exclamam, eles afirmam, o Senhor é o Filho de Deus. O próprio Pedro, quando ele é questionado por Jesus, o que o pessoal está falando de mim? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Aí o Pedro vira para Jesus e fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele é até elogiado por Jesus, porque Jesus fala que não foi nem a carne e nem o sangue que revelaram aquilo para ele, mas o próprio Pai. No momento da morte de Jesus, os soldados ali ao pé da cruz, diante do caos que está acontecendo, a escuridão, o terremoto, outros mortos saindo dos sepulcros, os guardas exclamam, assustados, apavorados, esse era o Filho de Deus. Gente, os demônios não têm dúvidas a respeito da filiação de Jesus. Chegando em Gadara para libertar os endemoniados, o demônio fala, que tem tu conosco agora,
que vem nos atormentar antes da hora, ó Filho de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 28. E o próprio Jesus várias vezes se assumiu como Filho de Deus, não é? Ele é o Filho unigênito que o Pai deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o centro do nosso texto aqui. Esse é o pilar do nosso texto aqui. Jesus é o Filho de Deus, é o Filho prometido. Foi prometido à própria época de Moisés, quando o Pai disse que suscitaria um profeta maior do que Moisés. Ele é maior do que Moisés, que foi o legislador, é maior que Elias, o profeta, como o texto fala, ele é o Filho amado de Deus. E o que a gente pode já começar a recolher de lição aqui? O que isso tem a ver com a gente hoje? Não é? Eu convido você a fazer aquele exercício que a gente fez no início novamente. Imagina que você tem, diante dos seus olhos, ao alcance das suas mãos, um sonho que se realiza. Algo que você esperou, ansiou, pediu, colocou diante de Deus, chorou, sofreu, e de repente chegou. Como eu falei, os discípulos estavam vivendo exatamente essa situação. Há muito tempo, o povo de Deus aguardava o Messias. Aguardava a sua chegada. Aguardava com expectativa aquilo que ele ia fazer, as transformações que ele iria trazer. É por isso, gente, que quando eles se deparam com o Messias, eles deixam o barco para trás. Eles deixam a coletoria de impostos para trás. Os 5 maridos, aquele homem que não era o marido, elas deixam para trás. Eles servem com os seus bens, com os seus dons, com os seus talentos. Eles se arrependem, eles abandonam o pecado. Por quê? Porque eles encontraram o Messias, o Filho de Deus. Isso transformou a vida deles. Ele é o Filho de Deus. E a pergunta é, e eu hoje? E nós hoje? Qual é o significado desse encontro com Jesus Cristo, o Filho de Deus, na minha vida e na sua vida hoje? Qual tem sido o impacto dessa revelação de que Ele é o Filho amado na minha vida e na sua vida? Se Ele se revelou para nós, quais são os efeitos disso na nossa caminhada? Será que a gente pode dividir a nossa vida como nós dividimos o calendário, por exemplo, em antes de Cristo e depois de Cristo? A maneira como Ele tocou o nosso coração, a nossa mente, a nossa forma de enxergar o mundo. Qual tem sido a nossa convicção a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus? O que nós temos valorizado? Nas palavras de Jesus, será que nós temos encontrado uma pérola, um campo, um tesouro que tenha mais valor do que o Filho de Deus nas nossas vidas? Eu estava estudando, preparando aqui o nosso encontro, e eu me lembrei de um trecho de um livro que eu estou lendo. Chama A Vida em Cristo, do reverendo John Stott, pastor anglicano já falecido, né? E é muito interessante, porque ele vai falando dos efeitos da vida de Jesus em nós. Né? E aí, lá pelas tantas, ele diz o seguinte, ele começa a falar de status. E é muito legal, porque o John Stott escreve esse livro aqui na década de 70. Na década de 70. Aí ele diz o seguinte, parece que ele abriu o Instagram dele hoje e olhou o Instagram. Né? Status é uma palavra importante na sociedade contemporânea. A nossa autoimagem, ou seja, a maneira como a gente se enxerga, muitas vezes parece estar ligada ao nosso status social. A gente gosta de títulos, de honras, casas grandes, carros velozes, emblemas, uniformes, amizades com pessoas influentes, cujo nome gostamos de usar em conversas casuais. Quem nunca, né? Quem nunca? Não, eu tenho um amigo que assim, né? Eu tenho um primo, eu tenho um vizinho, quem nunca? Né? Essas coisas, diz o John Stott, inflam o nosso ego.
inflam o nosso ego. Mas a Bíblia oferece outro status, um status espiritual, em vez de social, piedoso, em vez de mundano, muito mais significativo e satisfatório, suficiente em si mesmo para construir a nossa autoimagem e dar-nos verdadeiro valor. É o status de ser filho de Deus, amado, adotado, aceito pelo próprio Senhor Deus. Isso aqui é extraordinário. O que o Stott está dizendo para a gente é o seguinte: Diego, o que você procura num título? Diego, o que você procura numa propriedade? Porque a gente faz isso. Não, quando eu casar com ela, quando eu casar com ele, quando eu tiver aquela casa, quando eu alcançar aquele emprego, quando eu tiver aquele salário, quando a minha poupança tiver tantos zeros e isso e aí eu vou ser feliz. Aí as pessoas vão gostar de mim. Aí eu vou ser amado, respeitado. As pessoas vão ter inveja de mim. E a gente vai criando essa autoimagem deturpada. Quando o Filho de Deus oferece para a gente um status, que esse sim pode nos dar aquilo que a gente está procurando no lugar errado. Filho de Deus, amado, perdoado, aceito pelo próprio Senhor Deus. Qual será o status que a gente está valorizando? Será que é o nosso status social? Como as pessoas nos veem? Ou será que é o status de filho, de filha de Deus? Enfim, qual o efeito dessa realidade de Jesus nas nossas vidas? Mas não apenas isso. Por quê? Se a gente reconhece que Jesus é o Filho de Deus, se a gente é alcançado por essa verdade, se a nossa mente é iluminada pelo Espírito Santo de Deus e essa realidade a respeito de Jesus entra no nosso coração, não tem outro caminho senão ouvir o que Ele diz. É o que Deus fala. Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a Ele ouvi. A Ele ouvir. Porque ouvir a Cristo, como eu falei, é resultado necessário daquele que o acolhe como filho de Deus. Eu preciso ouvir o que ele tem para dizer. E aqui um dado é interessantíssimo. Os comentaristas, não é, que ajudam a gente a entender um pouco mais o texto, eu consultei alguns, todos eles destacam aspectos importantes e eles são unânimes num ponto. A conexão, por isso eu me referi ao coro no início da nossa reflexão aqui. A conexão entre a transfiguração e a crucificação. Por quê? Porque ouvir a Cristo tem a ver com ouvir tudo o que Ele tem para dizer. Ouvir a Cristo tem a ver com acolher tudo o que Ele tem para dizer. Não dá para pensar o que agrada mais a gente. Tem a ver com pensar sobre a eternidade, o fato dele ser Deus, sempre ter existido. Tem a ver com ouvir sobre a encarnação, o fato dele ter se tornado um ser humano, a sua vida obediente, a sua humilhação, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e, finalmente, como a gente já cantou aqui, o seu retorno, a sua segunda vinda. Aquilo que os entendidos gostam de chamar de parousia. A consumação, o novo céu, a nova terra. No texto diante de nós, se destaca exatamente a conexão com o sofrimento de Jesus. E aí, é claro, né, eu me fiz essa pergunta, imagino que você também esteja se fazendo, mas Diego, é transfiguração, é glória, é rosto iluminado, veste resplandecente, os discípulos querendo perpetuar aquela situação, vamos fazer tenda aqui, vamos ficar com o Senhor, Moisés e Elias apontando para Jesus. Como assim? Crucificação. Por quê, meu irmão? Porque o que Jesus está fazendo aqui, como eu já falei, é um vislumbre. É um avant-première. Em francês, tá bom? Se quiser em inglês, é um spoiler. É assim um aperitivo,
uma demonstração. A Bianca gosta, né, meu amor? Parece até que eu falo francês, inglês, não falo nada, né? Mas a gente fala difícil, né? Reverendo Duzi fala pra caramba. E por que isso é importante pra gente? Porque eles ficam no monte, gente? Ficam no monte? Eles fazem as tendas? Não. Acabou a transfiguração, acabou o evento. O que eles fazem? Eles descem. Por quê? Porque tem gente sofrendo lá embaixo. Eles vão descer e tem um rapaz endemoniado, um pai desesperado, os discípulos perplexos porque não conseguem expulsar aquele demônio, e no próprio horizonte de Jesus já está a transfiguração. Se você está com a Bíblia aberta aí e voltar um capítulo 16, versículo 24, Jesus vai dizer pela primeira vez sobre a sua morte e sobre a sua crucificação. É a primeira vez que Jesus fala aqui. E ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não tinha como ficar no monte, tinha que descer. Tinha que descer. Um dos comentaristas que eu consultei é o N.T. Wright, é um bispo anglicano, né, ainda dando aula, o cara é extraordinário. Ou Tom Wright, é um pastor anglicano ali na Inglaterra. E ele comentando esse texto, ele fala o seguinte, eu peço a sua atenção. Né? Ele fala o seguinte: se você for meditar a respeito de uma delas, ou seja, transfiguração ou crucificação, você tem que ter a outra em mente também. Aqui sobre o monte, Jesus é revelado em glória, lá em vergonha. Aqui as suas roupas ficam brancas como a luz, lá são arrancadas. Os soldados tiram sorte por elas. Aqui ele está ladeado por Moisés e Elias, dois dos maiores heróis de Israel, representando a lei e os profetas. Lá ele está ladeado por dois bandidos, representando o nível a que Israel chegou em sua rebelião contra Deus. Aqui uma nuvem brilhante envolve a cena, lá a escuridão cai sobre a terra. Aqui Pedro fala como tudo é maravilhoso, lá ele se esconde, envergonhado, depois de negar reconhecer Jesus. No monte ele queria fazer tenda, aqui na cruz ele nem chega perto. Aqui a voz de Deus declara que esse é o seu filho amado. Lá um soldado pagão declara surpreso que esse realmente era o filho de Deus. E aí ele complementa e fala para a gente o seguinte: o topo do monte explica o topo da colina e vice-versa. Nós precisamos aprender a ver a glória na cruz. Precisamos aprender a ver a cruz na glória. E aí ele usa da poesia. E aí você começa a juntar o riso e a lágrima do Deus que está escondido na nuvem. O riso e a lágrima do Deus que está escondido na nuvem, dizendo: esse é o meu filho amado, que daqui a pouco vai para a cruz. O riso e a lágrima de Deus que está escondido na nuvem, do Deus que deve tornar-se conhecido na estranha pessoa de Jesus. Estranhíssima pessoa de Jesus. Que Deus é esse que morre? Que Deus é esse que não mata, que não arranca a cabeça, que não lança raio, que não fulmina? Que Deus é esse que morre? A estranha pessoa de Jesus. O ponto da história é que devemos aprender a reconhecer o poder, o amor e a beleza em Jesus Cristo e ouvi-los na voz dele, não apenas quando ele nos diz para pegar a nossa cruz e segui-lo. O que o Tom Wright está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo para a gente o que a gente acabou de cantar. Não tem desconexão entre a glória e o sofrimento de Cristo. Só há ressurreição porque há morte.
Só há salvação porque houve sacrifício, o sacrifício dele no nosso lugar. Só há alegria e uma perspectiva de uma nova vida porque primeiro teve Páscoa. Primeiro teve cruz. Primeiro teve corpo partido e sangue derramado. Eu não posso pensar uma faceta do ensino de Jesus. Não, esse é o que mais agrada. Esse é o que mais me agrada. Todos esses elementos são essenciais no Evangelho que nós precisamos ouvir de Jesus. Para os discípulos, naquele momento, deveria ficar claro, como para mim e para você hoje também, que assim, construir tendas, permanecer no topo da montanha, sem multidão, sem endemoniado, sem fariseu, sem herodiano, sem Judas, sem romano, sem cruz, sem morte, não era possível. Não era possível. E seguir a Jesus, que é o Filho de Deus, a ouvir aquilo que Ele tem para nos ensinar, tudo o que Ele tem para nos ensinar, todo o Evangelho vai trazer as suas consequências. Vai trazer as suas consequências. E, eventualmente, essas consequências vão fazer a gente sofrer. Ao contrário do que a gente ouve por aí, de vez em quando seguir a Jesus, meu irmão e minha irmã, vai te fazer sofrer. Obedecer a Jesus, ser fiel a Jesus, a sua palavra, as suas promessas, ao seu ensino, vai me fazer e te fazer sofrer. O extraordinário, contudo, é que todo esse sofrimento eventual traz em si a semente da esperança, a semente e as promessas da vitória. Por quê? Como a gente vai celebrar aqui daqui a pouco. A morte foi a última palavra de Deus para nós. A vida venceu a morte, né? A verdade suplantou a mentira. Por isso que a transfiguração, o monte da transfiguração, esse evento está conectado intimamente com a Páscoa, com a paixão de Jesus. Esse é o meu Filho amado, a Ele ouvi. E aí a pergunta que eu faço, caminhando para o final aqui da nossa reflexão, será que a gente está disposto mesmo a isso? Será que a gente está disposto a abraçar todo o ensino de Jesus? Será que a gente está disposto, por exemplo, a acolher as palavras do Cristo glorioso, transfigurado, maior do que Moisés, maior do que Elias? Boas palavras. Mas será que a gente está disposto a acolher as palavras do Cristo alquebrado, humilhado, cuspido, pregado, morto na cruz? Para usar um exemplo de muitos que nós poderíamos usar na Bíblia, será que, como o apóstolo Paulo, a gente está disposto, por exemplo, a ir ao terceiro céu? Ir ao terceiro céu é estar na presença de Deus, nada mais do que isso. Estar na presença de Deus, diante de Deus, receber de Deus revelações que aos homens não é lícito falar. É o que o apóstolo Paulo diz. Mas também estaremos dispostos ao naufrágio, à mentira, à perseguição, à pedrada, à falsidade, à fome. Como ele vai enfatizar, escrevendo aos Gálatas: desde agora ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Será que a gente está disposto a isso? Porque se a gente sobe no monte com Jesus, a gente tem que ter essa consciência que é preciso descer. Descer para quê, Diego? Descer para servir. Servir a Deus, servir uns aos outros, servir a igreja, até aquele dia em que o nosso corpo vai ser, sim, semelhante ao corpo de Jesus. E aí não vai ter, por exemplo, no meu caso, diabetes. Misericórdia. Porque o diabetes traz dois problemas, Lucas. Além da insulina que falta, né, e aí o pâncreas não trabalha,
tem a marcação cerrada de todo mundo. Sabe Júnior Baiano? Né? Você não pode olhar para o brigadeiro. Sempre tem, Everton, alguém que fala, vai comer, Diego? Não tem como. Esse é o meu caso, a minha cruz, a minha luta. Não sei qual é a sua. Mas vai chegar o dia que não vai ter mais nada disso. Até lá, a gente tem que descer do monte, ouvir a Cristo, porque sonhos se realizam. Sonhos se realizam. Nem todos, eu insisto, mas se realizam. Não é? E Deus dá para a gente a bênção de desfrutá-los, de marcar a nossa memória, o nosso coração, e eles causam efeitos nas nossas vidas. Nada pode ser maior, meu irmão, do que o encontro com Jesus, do que a realidade de ser encontrado pelo Filho de Deus, que nos dá uma nova vida, que nos comunica verdades que antes, se não fosse pela ação do Espírito, nós jamais saberíamos. Por isso, os efeitos disso no coração dos discípulos e no nosso hoje pode ser esse. Primeiro, essa convicção de que Jesus é o Filho de Deus. Essa convicção de que Jesus é o Filho de Deus. E, em segundo lugar, ouvidos atentos, olhos abertos para aquilo que Jesus tem a nos ensinar. Não apenas aquilo que nos agrada, mas aquilo que a gente precisa aprender. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.